Novo México invisível, lugares secretos que os moradores locais mantêm escondidos. Você já parou para pensar que os destinos mais transformadores não estão nos guias de viagem? Que aquilo que realmente muda a gente por dentro raramente vem com letreiro luminoso ou filtro de Instagram? Pois é, o Novo México é um desses lugares. Um estado onde os moradores falam pouco, e com razão, sobre os lugares secretos que guardam como verdadeiros templos vivos. Não por egoísmo, mas porque sabem que certas descobertas só fazem sentido para quem está realmente pronto. Enquanto o mundo corre atrás dos mesmos pontos turísticos saturados, há uma trilha silenciosa sendo desenhada entre cânions, crateras e aldeias que sobrevivem ao tempo. Lá, entre as sombras de formações rochosas incríveis e a luz rarefeita de desertos ocultos, existe um universo paralelo. Um lugar onde a espiritualidade nativa americana encontra a exploração geológica, e onde o Google não te leva, mas sua intuição, talvez sim. E o melhor: você não precisa ser nenhum especialista para começar essa jornada, só precisa estar aberto a ver o que os olhos distraídos ignoram. Prepare-se para descobrir New Mexico Hidden Gems que não estão nas vitrines do turismo em 2025, mas que guardam as chaves para uma conexão profunda com a terra, com o tempo e com você mesmo. Só que, antes de seguir, um aviso: depois de conhecer esse lado invisível do Novo México, vai ser difícil voltar a olhar para o mundo da mesma forma. Presença humana antiga e paisagens vulcânicas. Imagine andar por um solo que carrega as marcas de uma história com mais de 13 mil anos. No Novo México, cada passo revela um passado oculto entre rochas esculpidas pelo tempo e lava adormecida. Esse pedaço do deserto americano oculto é um verdadeiro livro aberto da arqueologia americana, onde as pegadas ancestrais ainda ecoam nas crateras esquecidas. O monólito de Shiprock, por exemplo, não é apenas uma rocha colossal, é um dos maiores mistérios naturais dos Estados Unidos, moldado por forças geológicas que hoje ainda intrigam cientistas e exploradores. E olha que curioso, a própria NASA utiliza essas paisagens vulcânicas para simular o solo de Marte. Pouca gente sabe, mas o vulcão Bandeira e seus túneis de lava são um dos maiores lugares secretos do Novo México. Lá, o visitante caminha sobre lava petrificada e sente a energia adormecida sob os pés. Essas trilhas do Novo México não são só trilhas, são verdadeiras viagens espirituais pelos escombros de uma terra que gritou fogo e fumaça há milhares de anos. Quem se interessa por exploração geológica encontra ali um paraíso inexplorado. Leve uma lanterna e entre nas fendas congeladas da história, é como entrar em uma cápsula do tempo natural. Os penhascos de Bandelier, por sua vez, contam outra parte dessa narrativa, e casas ancestrais cavadas na rocha, onde a civilização floresceu entre erupções e tempestades. Se você parar e ouvir com atenção, quase dá para escutar os cantos antigos ecoando nas paredes negras de basalto. A história indígena americana começa aqui, entre paisagens vulcânicas e corredores naturais que moldaram gerações. E se você acha que isso é tudo, espere até entender o peso espiritual que esses lugares carregam para quem os considera sagrados. Significado espiritual e cultural. Há lugares no mundo que você não apenas visita, você sente. Shiprock é um desses. Para a cultura navajo, ele não é apenas uma formação rochosa, é um ser ancestral petrificado, um espírito guardião. Desde 1970, é proibido escalar essa montanha sagrada, e isso não é apenas uma regra, é um convite ao respeito. O que está ali não é só geologia do Novo México, é espiritualidade nativa americana pura. Uma vez ali, você entende por que tantos peregrinos se emocionam apenas ao vê-lo de longe. E se Shiprock é o guardião, Taos Pueblo é o coração pulsante. São mais de 1000 anos de história viva, com casas de adobe que continuam habitadas, sim, habitadas. Desde antes da chegada dos europeus. É como se o tempo ali tivesse desacelerado só para te ensinar algo. Caminhar por Taos é como visitar uma biblioteca de sabedoria ancestral, mas sem livros, só cheiro de barro, sons de flautas e o olhar profundo de quem carrega no rosto a memória dos seus. Quer uma dica prática? Vá durante o polvo, o festival nativo, você vai ver a espiritualidade nativa americana dançando diante dos seus olhos. É impossível andar por esses locais sagrados indígenas e não repensar tudo.
Ali, viagens se transformam em rituais. As cores, os cânticos, os cheiros, tudo é impregnado de um significado mais profundo. Cada detalhe carrega um símbolo, um ensinamento, uma ligação direta com as forças da natureza. E, de maneira sutil, esses lugares começam a falar com você. Mas é no silêncio do deserto Bisti que o sussurro da terra se intensifica. Maravilhas geológicas. Imagine um deserto que parece ter saído de outro planeta. É assim o Bisti Badlands, um dos maiores New Mexico Hidden Gems que pouca gente conhece, mas ninguém esquece. Suas formações irregulares, chamadas de oodos, parecem estátuas esculpidas por deuses brincalhões. Alguns dizem que ali é onde a terra deixou sua imaginação correr solta. Quem caminha por essas trilhas do Novo México encontra fósseis de dinossauros, troncos petrificados e marcas de rios que já não existem mais, mas que contaram histórias de mares ancestrais. Agora, se você acha que areia é tudo igual, é porque ainda não viu as dunas do White Sands National Park. Esse mar de gesso branco brilha sob o sol como se fosse neve, mas queima nos pés como areia de deserto. É uma experiência única e sensorial, onde o vento escreve sua própria linguagem nas dunas móveis. E o melhor, você pode deslizar pelas encostas como se estivesse numa estação de esqui do deserto. Uma opção divertida, mas também cheia de reflexões sobre a ciência e natureza por trás dessas formações incomuns. Esse mosaico geológico é um lembrete claro de como a Terra guarda memórias em camadas. Ao observar os ovos afossilizados e a madeira que virou pedra, você percebe que está pisando sobre milhões de anos comprimidos em um instante. A exploração geológica aqui é mais do que ciência, é contemplação. A cada passo, é como se a natureza murmurasse que quer entender o presente. Olhe mais fundo no passado. E falando em profundezas, o próximo destino te leva literalmente para dentro da Terra. Cavernas, crateras e cavernas de gelo. Poucos lugares no mundo oferecem a chance de mergulhar, de verdade, nas entranhas da Terra como as cavernas de Carlsbad. Ali, no coração do deserto americano oculto, você desce ladeira abaixo e dá de cara com o Big Room, uma catedral subterrânea tão vasta que caberia um estádio inteiro lá dentro. O silêncio é denso, quase sagrado, e o ar parece conter segredos de outra era. Essas cavernas não são só formações rochosas incríveis, são registros vivos da arqueologia americana, do tempo em que a Terra sussurrava suas mudanças sob o véu da escuridão. E se Carlsbad impressiona pela grandiosidade, as cavernas de gelo do vulcão Bandeira surpreendem pela delicadeza congelada. Em um mundo que esquenta cada vez mais, encontrar lugares que permanecem abaixo de zero o ano inteiro parece coisa de conto. Mas lá está, e um túnel gelado, escondido sob camadas de rocha vulcânica. Ao entrar, a temperatura despenca e você se depara com um microclima único, onde até o pólen de plantas milenares repousa em paz. Um lugar assim não é só ciência, é um convite à viagem espiritual nos Estados Unidos, onde até o ar parece carregado de história. Esses cenários subterrâneos não são feitos apenas para se visitar, são feitos para se sentir. Lá dentro, o tempo desacelera, os sentidos se aguçam e tudo parece se conectar. Um conselho? Leve um diário de viagem. Registrar as emoções nesses destinos pouco conhecidos dos Estados Unidos é tão valioso quanto as fotos. E se a Terra é capaz de esconder maravilhas assim nas profundezas, imagine o que ela guarda nas alturas. Cadeias de montanhas e picos cênicos. A Sierra Blanca não é só uma cadeia montanhosa, é uma linha viva entre o céu e a terra. Cada pico ali carrega histórias de erupções ancestrais, tradições locais e um ar puro que parece limpar a alma. Em dias claros, a vista alcança horizontes tão distantes quanto os sonhos de quem caminha por suas trilhas. É onde a espiritualidade nativa americana encontra as maravilhas naturais dos Estados Unidos, e onde muitos buscam mais do que altitude, procuram propósito. No inverno, o mesmo cenário se transforma em pista de esqui, mas o verdadeiro deslize aqui é na consciência. E não dá para falar de montanhas sem mencionar as montanhas Organ. Com seus espirais de granito que parecem órgãos gigantescos tocando o céu, elas oferecem trilhas do Novo México que desafiam o corpo e renovam o espírito.
As ruínas de mineração escondidas entre as pedras contam uma história dura de exploração, mas também de resistência. Caminhar por ali é quase como ler um diário esculpido na rocha, página por página. Quem se atreve a subir entende por que esse lugar se tornou um dos lugares secretos do Novo México mais poderosos emocionalmente. Quer uma vivência prática? Pegue a trilha Pine Tree, uma rota circular nas montanhas Oregon que mistura floresta, pedra e vista panorâmica. Leve um binóculo, e observe não apenas as aves raras, mas também os pequenos detalhes que passam despercebidos, uma flor solitária entre as rochas, um fósforo antigo deixado por um minerador. A geologia do Novo México está ali, pulsando em cada fragmento. E ao acompanhar o caminho da água derretida das neves, você inevitavelmente encontrará um rio que desenha toda essa jornada. A jornada épica do Rio Grande. Poucos rios carregam tanta história quanto o Rio Grande. Desde suas nascentes nas montanhas até seu desfecho no Golfo do México, ele esculpe não só a paisagem, mas também culturas inteiras. Porém, o que muitos não sabem é que mais de 80% do seu fluxo é desviado, ou seja, em certos trechos, ele simplesmente desaparece por meses. É um fenômeno que mistura política, clima e sobrevivência. Ainda assim, ele continua sendo uma veia pulsante da história indígena americana, conectando tribos, cidades e tradições milenares. A travessia do Rio Grande é mais do que uma jornada física, é um símbolo espiritual de passagem e transformação. Antigamente, os povos originários realizavam rituais nas margens do rio, buscando cura, orientação ou proteção. Hoje, você ainda encontra pontos de energia perto de suas curvas, especialmente nas reservas indígenas. Quer uma experiência profunda? Visite a região de Embudo e participe de uma cerimônia de purificação com os locais. Ali, a espiritualidade nativa americana é vivida no dia a dia, não só celebrada em datas especiais. O rio, nesse contexto, é mais do que água, e é sabedoria líquida. Mesmo em seus trechos secos, o Rio Grande continua contando histórias. Fendas expostas, fósseis revelados e trilhas deixadas por animais mostram a força da natureza em constante mudança. Aqui, ciência e natureza caminham juntas, revelando um equilíbrio delicado entre a ação humana e o poder da terra. E ao seguir o leito do rio, seco ou não, o visitante começa a notar um padrão, uma sequência de lugares onde a cura, a fé e o passado se entrelaçam em cada grão de areia. Cura espiritual e sítios históricos. Na pequena cidade de Chimaio, um punhado de terra vermelha se tornou um símbolo de fé. Não é exagero, milhares de pessoas visitam esse santuário todos os anos, acreditando no poder curativo do solo. E muitos voltam com histórias de melhora física, emocional e espiritual. É o tipo de lugar que não se explica com lógica, mas se entende com o coração. Chimaio é um desses destinos pouco conhecidos nos Estados Unidos que misturam o visível e o invisível, e mostram que o Turismo Novo México 2025 vai além da paisagem, toca a alma. E logo ali, estendendo a espiritualidade até as estrelas, estão as ruínas da cultura Chaco. Imagine uma civilização que, há séculos, já organizava seus templos alinhados com os solstícios e as fases da lua. Não estamos falando de suposição, é matemática e arqueoastronomia puras. Esses povos, ancestrais dos Navajo e Hopi, já compreendiam os ciclos cósmicos como parte do seu cotidiano. E isso diz muito sobre a espiritualidade nativa americana, que ela não está separada da natureza, mas entrelaçada com ela. Visitar Chaco é como abrir um livro antigo onde cada pedra é uma página cheia de códigos sagrados. O Monumento dos Quatro Cantos é outro ponto de conexão, onde 4 estados se encontram, mas o mais curioso não está nas linhas divisórias, está no chão que os une. Pisando ali, você percebe como os territórios nativos foram fragmentados, mas jamais apagados. É um lembrete vivo da resiliência indígena, que transformou fronteiras em pontos de reencontro. E é impossível sair desses lugares sem sentir que há algo maior orquestrando tudo, uma força que se revela com mais clareza quando observamos a Terra, é de onde ela começou, com o fogo. Parques vulcânicos e preservação monumental. Capulin, à primeira vista, parece apenas um antigo cone vulcânico. Mas ao subir sua trilha em espiral até o topo,
O que se revela é um panorama que parece retirado de outro mundo. O vento lá em cima sopra com uma sabedoria antiga, como se quisesse contar segredos das eras passadas. Essa região, parte das paisagens vulcânicas que moldaram o Novo México, é um verdadeiro laboratório ao ar livre para quem busca compreender a geologia do Novo México e sua relação com o tempo. Subir até a cratera é como escalar a história, passo a passo. Jaelmalpais, que em espanhol significa a terra ruim, faz jus ao nome para quem não entende sua beleza. Suas vastas colinas de lava petrificada, túneis naturais e cavernas formadas por erupções desafiam a lógica e fascinam os olhos. É um lugar onde a Terra mostra o que é capaz de fazer quando entra em ebulição. Muitos desses caminhos foram mapeados com a ajuda do Civilian Conservation Corps, que não só construiu trilhas e abrigos como também ajudou a preservar essa memória ancestral. São lugares secretos do Novo México onde cada pegada conecta o passado ao presente. E para os caminhantes de alma inquieta, a Continental Divide Trail atravessa boa parte do estado, cortando desertos, montanhas e campos de lava como um fio invisível que costura toda essa tapeçaria geológica. É um convite ao desprendimento e à observação, uma jornada onde o mais importante não é chegar, mas perceber. Caminhar por essa trilha é como participar de uma conversa íntima entre a terra e o tempo. E ao final desse percurso, muitos descobrem algo surpreendente: o Novo México não é apenas um lugar, é um portal. Mas antes de atravessar esse portal, vale lembrar por que tantos segredos continuam invisíveis aos olhos comuns. Então me diz, quantos lugares você já visitou que realmente mudaram a sua forma de ver o mundo? Não aqueles que rendem boas fotos, mas os que te fizeram pensar, sentir, talvez até calar por um momento. O Novo México Invisível é exatamente isso, um convite à introspecção, à descoberta e ao reencontro com uma parte sua que talvez você nem soubesse que existia. E agora que você sabe que esses destinos pouco conhecidos dos Estados Unidos estão por aí, esperando apenas um olhar mais atento, o que você vai fazer com isso? Vai deixar essa experiência passar como mais uma curiosidade ou vai começar a planejar uma viagem espiritual pelos Estados Unidos de verdade? Vai continuar nas trilhas óbvias ou vai buscar o que os próprios locais preferem manter em silêncio? O chamado está feito, e você já não pode mais dizer que não sabia. Porque os mistérios naturais dos Estados Unidos, as maravilhas geológicas, as cavernas Carlsbad, o White Sands, as trilhas do Novo México, tudo isso te espera. Se esse conteúdo despertou algo aí dentro, se ele mexeu com a sua curiosidade ou sua vontade de viver algo mais profundo, então se inscreve no canal e ativa as notificações. A gente vai continuar explorando esses lugares que poucos conhecem, mas que ninguém esquece depois que visita.